A Lei Geral da Copa do Mundo, aprovada esta semana no Senado, deve ainda passar por algumas alterações, de acordo com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Um grupo de trabalho vai analisar os pontos mais polêmicos antes da lei ser sancionada pela presidente da República, Dilma Rousseff. A relatora da Lei Geral da Copa, a senadora Ana Amélia Lemos, está com a gente aqui no estúdio. Senadora, bom dia. Bom dia, André. É uma alegria conversar com você, com os nossos telespectadores da Record. Para nós é uma honra muito grande recebê-la aqui, senadora. Meu grande amigo e colega. Senadora Ana Amélia Lemos, que alterações ainda podem acontecer na Lei Geral da Copa? Porque a mais polêmica, que é a questão da bebida nos estádios, essa já está realmente aprovada e é definitiva. Mas depende dos estados, André. A definitiva aprovação pelo Senado, depois de ter sido submetida à Câmara, que encontrou este caminho, ela depende de saber se as assembleias legislativas dos estados, que têm lei do Estatuto do Torcedor, proibindo a bebida alcoólica nos estádios, se ela vai ser revogada. Então quer dizer, Porto Alegre pode proibir o consumo de bebidas? Pode exatamente haver isso. Então, as dúvidas suscitadas, eu fiz muitas críticas, eu tive uma dificuldade enorme, porque eu, pessoalmente, tenho a convicção, especialmente depois de ouvir os representantes do Conselho Nacional, dos procuradores gerais dos Ministérios Públicos dos Estados, lá em Brasília, de que houve uma redução de 75% no índice de violência nos estádios, sobretudo em jogos muito importantes, por conta da bebida. Ora, isso, a própria CBF veio, a FIFA, a lei da FIFA anterior... Em 2007, né? Ela proibia. A UEFA no Campeonato Europeu também proibiu, tanto que a patrocinadora da UEFA, nos jogos, ela criou uma cerveja sem álcool, para poder ter a marca e consagrada com a cerveja. Então, veja só, os indicadores da influência da bebida alcoólica sobre a violência e a agressão nos estádios está comprovado. Eu pessoalmente fui. Agora, eu estava num dilema, André, que é o seguinte, entre proibir a bebida, como era o desejo da maioria dos brasileiros, e quebrar um acordo internacional, um contrato assinado pelo presidente da República... Que não liberava, né, a bebida alcoólica, na verdade. Ele apoiava a decisão. Ali é vago, porque tem um artigo lá, eu li até a tradução juramentada e ele diz claramente, a FIFA tem, poder de comercialização de alimentos e bebidas. Pois é. Tá? Quer dizer, foi o Brasil, o governo brasileiro, deu a ela este poder. Então, ali não me cabia, porque aí se eu dissesse, bom, eu vou apresentar, claro que o governo tem maioria, derrotaria. O fato é que isso criaria um problema jurídico internacional de uma dimensão, André, que não sei o que seria pior. Pois é. Seria um bom momento do Brasil mostrar que tem uma lei e que proíbe a venda de bebidas. Exatamente. E ali tem o artigo 68 que suprime, levanta a proibição, e aí diz o seguinte, ele suspende o artigo 13A do Estatuto do Torcedor. O que ele diz ali? Que a suspensão da proibição será apenas durante os jogos da Copa das Confederações no ano que vem e na Copa de 2014. 29 dias em 2014. Exatamente esse era o receio do Ministério Público, porque pode depois abrir um libero geral, né? E isso que nós não queremos. Pois é. Senadora, vamos trocar de assunto agora, vamos falar sobre eleições 2012. A última pesquisa apresentada, feita pelo jornal Correio do Povo, mostra, aí a gente pode acompanhar na tela, José Fortunati com 33,5%, Manuela Dávila do PCdoB 31,3% e Adão Vilaverde do PT 10%. José Fortunati PDT, Manuela Dávila PCdoB e Adão Vilaverde do PT. Esta pesquisa estimulada. Senadora Ana Amélia Lemos, o seu apoio à candidata Manuela Dávila, isso já é bastante conhecido e esta é a grande questão, esta é a grande campanha que a senhora faz com o seu partido aqui no Rio Grande do Sul. Dia 11 de junho acontece o encontro entre a decisão, né, do apoio. Exatamente. Pois é. Essa decisão, independente da sua inclinação pelo apoio a Manuela Dávila, e se for contrária, se o partido diretório aprovar o apoio a Fortunati, isso pode desestabilizar o PP aqui no estado? Como? Se em 2010 o partido em Porto Alegre, o diretório apoiou o Fogaça e o diretório estadual apoiou a Ieda Cruzes.
Como se aqui o Mano Changes, deputado estadual, de nome, né, uma grande demanda aqui, apoiou o Tarso Genro e a Dilma Rousseff em 2010 e o partido tinha um candidato. Como se o PP, o partido nosso, Partido Progressista, está com o PT em Canoas, uma cidade da região metropolitana tão importante, com Jairo Jorge, a nossa vice, Beth Correia, excelente vice, ela é intensamente na área da saúde, na região, lá em Canoas, fazendo um trabalho maravilhoso na área da saúde, apoiou Tarso Genro e Dilma Rousseff, e em mais de 40 municípios nós estamos coligados com o PT, que foi sempre um grande histórico adversário do meu partido, o Partido Progressista. Então, por que a razão estranhar agora essa questão? Outra coisa, dizem que no interior o pessoal resiste, eu digo assim, em todo o interior da área rural, faria uma estátua para o Aldo Rebelo. Quem é Aldo Rebelo? Que todo mundo sabe que hoje é o ministro do esporte, mas foi ele que escreveu o Código Florestal. Foi ele que deu, digamos, a segurança aos agricultores brasileiros. Então, ele é festejado. Ora, se pode um representante desse partido fazer um trabalho importante e que todo mundo ficou surpreso, por que não pode ser uma candidata? E outra coisa, André, é uma coisa básica. Eu acho que o eleitor hoje ele está pouco preocupado com a questão ideológica. E eu me surpreende que aqui em uma cidade, em Porto Alegre, os gaúchos, muito politizado, e todo mundo está tocando só na questão ideológica. Porque o Partido Comunista, porque o PP essa um partido... semana, o que teve então, de debate discutindo isso, como o PP agora que ia ideologicamente apoiar um partido comunista. É verdade. Agora eu te pergunto, quando um pai com um filho com o braço quebrado vai ao hospital de pronto-socorro em Porto Alegre, ele chega na porta e assim, o diretor é comunista ou é progressista? Ele quer um médico bom que resolva o problema. Da mesma forma, numa escola ou numa vaga ou num transporte público coletivo, ele quer a eficiência do serviço. E é em nome dessa eficiência, dessa governança saudável, dessa governança moderna, avançada, que eu estou exatamente apoiando. Acho que a Manuela vai prestar um grande serviço. Ela vai dar uma, digamos, cara nova a Porto Alegre, não pela sua juventude, mas pela sua capacidade de gerenciamento, que ela não teve ainda testada, mas vai provar isso. E, senadora, mesmo as pesquisas mostrando aí um crescimento de José Fortunati, deixando Manuela em segundo lugar, isso pode alterar a decisão? Mas olha a diferença, o prefeito tem uma visibilidade natural, ele está no poder. Então, esse índice para a deputada Manuela, que não está em campanha ainda, quer dizer, está mantendo a articulação, fazendo esse trabalho todo de convencimento, 31%, a diferença de tão poucos, o percentual tão pequeno. Senadora, eu vou tentar fazer uma pergunta que eu sei que a senhora não gosta de falar, mas eu vou tentar inverter. Não, já sei. Se a senhora for aclamada pelo partido para concorrer ao governo do Estado em 2014, a senhora aceita? 2014, André, está muito longe. 2014 está muito longe. Nós temos 2012 antes, que é o dilema maior que nós temos. Mais ou menos como é o dilema de fazer o relatório da Copa. Eu não vou falar em ano. Se a senhora for aclamada pelo partido a concorrer ao governo do Estado, a senhora aceita? Aí eu vou te dar uma outra resposta, uma notícia mais importante do que essa. Eu pedi ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que a Polícia Federal investigue uma denúncia que eu recebi, que o meu telefone e o da deputada Manuela Dávila está sendo grampeado, e do meu chefe de gabinete e também do chefe de gabinete da deputada Manuela Dávila. Olha, essa informação é importante e nova. Estou te dando essa informação em primeira mão, fiz esse ofício ao ministro da Justiça, porque recebi essas suspeitas. Então, eu estou te dando em primeira mão, porque acho que isso é uma coisa séria. Se confirmada a denúncia de fonte fidedigna, eu penso que nós temos que fazer uma ação para evitar que isso chegue ao Rio Grande do Sul. A senhora pode imaginar de onde isso possa estar vindo? Não, a pessoa falou, mas é uma coisa que a Polícia Federal tem que dar a resposta. Importante. A senhora entregou quando esse pedido ao ministro? Eu entreguei ontem ao ministro, ao ministro da Justiça. Já recebi a informação de que está tomando as providências, o que é na relação republicana o que deve ser feito. Senadora, um outro assunto bastante importante para a gente tratar, que diz aqui que a CPMI, do senhor Cachoeira, está tentando fragilizar a imprensa. E a senhora, como uma jornalista, se posicionou bastante forte a respeito dessa questão. Eu queria que a senhora contasse para a gente em que momento que a senhora está sentindo esta tentativa de fragilizar a imprensa brasileira, senhora. Olha, André, eu acho que quando você quer, digamos, melar, e veja a declaração do procurador-geral, o doutor Antônio Gurgel, quando ele disse que quem insiste na presença dele lá são os mensaleiros, né? Eu penso que também os mensaleiros estejam aí
trabalhando muito no sentido de perturbar esse ambiente. Isso não, o fato de eu defender a imprensa, porque sou jornalista, não é uma atitude corporativa. Eu estou defendendo a instituição. E, eventualmente, se algum jornalista ou alguma empresa de comunicação tem algum ato condenável do ponto de vista da licitude na feitura, no levantamento de alguma matéria, tem que ser responsabilizado. Isso a senhora fala Tem que ser responsabilizado. Então, eu não estou querendo tapar o sol com a peneira, não imaginar que não tenha... nós estamos lidando não é só com anjos, nós estamos lidando com bandidos nesse processo. Então, se alguma empresa ou algum profissional de comunicação tenha cometido um ato ilegal, ele tem que sofrer as consequências legais também e ser condenado, julgado e condenado. Agora, não você pode dizer que a imprensa está fazendo isso, está fazendo aquilo, então é muito complicado esse processo de fragilizar a imprensa. A senhora fala especificamente porque nas imagens estamos vendo, e o Domingo Espetacular mostrou essa acusação de envolvimento com a revista Veja, senadora. Eu me refiro a isso, quer dizer, eu dou um voto de confiança à revista Veja, porque eu não acredito, sinceramente, que jornalistas que trabalham nesse órgão de imprensa de grande credibilidade estejam vinculados por interesse financeiro a isso. Acho que o interesse jornalístico prevaleceu. Agora, ressalvo, André, se houver indícios de que houve envolvimento de alguém, seja da Veja ou de qualquer outro órgão de imprensa, com o crime organizado, no caso do Cachoeira, tem que pagar as consequências. A senhora chegou a acompanhar as gravações? Eu vi algumas coisas... Entre Cachoeira e o editor da revista? Eu vi algumas coisas em relação a isso. É uma pena que isso tenha acontecido, porque isso dá, eu digo assim, dá pano para manga, né? Para poder, digamos, fazer todo esse processo de... Cachoeira se posicionando como um editor-chefe da revista, escolhendo aonde sairia ou não o determinado artigo. E ele fez isso no poder, tendo como, digamos, seu porta-voz e seu agente principal, Demóstenes Torres. Quer dizer, ele pegou um senador da maior credibilidade que tinha até então, que foi o Demóstenes Torres, que eu acho agora não tem outro caminho a não ser o Senado Federal caçar o mandato do senador Demóstenes. A senhora cruzou com ele em Brasília essa semana, com o senador? Sim, ele é lamentável, ele fica sentado lá no seu... Isolado? Isolado, porque é uma situação muito constrangedora para todos nós. Eu falei, ele ligou, me telefonou durante o processo e tal, para dizer que queria me mostrar, mas eu achei que não, diante da avalanche de denúncias, é pouca coisa que tem que se dizer, né? Então não resolve conversar. Até fiquei muito desolada, né? Perplexa até com tudo que aconteceu. E a permanência dele, ela contamina o Senado Federal. Então... E não vai ser prejudicada a CPMI num ano de eleição, hein, senador? A gente está tendo, essa semana tivemos produtividade, votamos a lei da Copa, embora eu tenha dito que nós não, fomos, lá naquela casa, somos apenas homologadores da vontade do Executivo, né, André? É uma pena isso, né? Nós não tivemos tempo para discutir, para aperfeiçoar, para fazer alguma coisa, até porque os compromissos foram draconianos, o contrato foi draconiano, esse contrato feito do governo brasileiro com a FIFA, a bem da verdade. Nós votamos 2 medidas provisórias, mas evidentemente que sempre atrapalha, porque nas comissões, muitas não tiveram quórum por conta da CPI que está chamando a atenção. E eu acho que tem que trabalhar intensamente nisso para dar uma resposta à sociedade. O que não pode acabar em pizza tudo isso. É verdade. Senadora, há um pedido agora de diversos telespectadores estão nos ligando, ficaram preocupados e querem saber mais detalhes desta denúncia que a senhora apresentou aqui, até com exclusividade. Importante a gente contar isso para o nosso telespectador. Eu gostaria que a senhora repetisse a respeito desta suspeita de escutas no seu telefone e de quem mais? Nos conte, repita, por favor. A denúncia é de que houve uma determinação de um grampeamento do meu telefone, telefone da deputada Manuela Dávila e do telefone do meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, e do chefe de gabinete da deputada Manuela Dávila. E eu pedi ao ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, para que eventualmente averiguasse e confirmasse ou não as denúncias que eu recebi. Eu só não posso, para preservar a fonte, porque tem credibilidade, dizer, mas eu não faria isso se a fonte não tivesse credibilidade. A senhora suspeitava de algum telefone, algum barulho? Não, nada disso. Eu uso Black Bag, tem alguns mecanismos de proteção, mas eu jamais, até porque ainda é bom que grampeio, porque as minhas conversas são todas claras. O meu e-mail todo o meu gabinete tem acesso, meu e-mail particular, porque
Acho que a vida da gente tem que ser assim, tem que ser transparente, né, André? Agora, às vezes eu até brinco quando eu estou conversando com o meu chefe de gabinete, sabe? Vamos explicar bem esta conversa para que o grampeador... Para que o grampeador saiba o que eu estou falando, né? Porque senão você diz, olha, André, vamos nos encontrar a tal hora para aquele assunto, né? Sim. Então, aí... Já é motivo. Levanta a mão. Então, eu digo, aquele assunto que eu estou falando, para que o grampo saiba, é isso, né? E a senhora tem conversado muito com a candidata, ou pré-candidata, Manuela Dávila? Nós nos encontramos lá em Brasília, mas as duas temos agendas muito, digamos, intensas, né? Ela na articulação e eu lá também, não só no Senado, mas agora hoje estou chegando aqui, daqui vou para o aeroporto para pegar um avião para Uruguaiana, vou para Quaraí, vou para Livramento, venho para Feraxim em Venâncio Aires e tenho à noite uma reunião com a bancada do meu partido aqui em Porto Alegre. Tá certo. Domingo. Muito bem, agenda agitada no final de semana. Muito bem, senadora Ana Amélia Lemos. Muito obrigada, André. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Aqui na Rede Record, ficamos honrados, como sempre, com a sua presença. Muito aqui. obrigada. Sempre às ordens. Muito obrigado. Bom fim de semana e um feliz Dia das Mães no domingo, para todas elas. A minha não está mais aqui, mas a todas as mães, um feliz Dia das Mães. Em nome de todas as mães. Obrigada.